Uma nova escalada de tensões no Estreito de Hormuz foi registrada após operadores de transporte comercial receberem comunicações eletrônicas de uma entidade recém-criada pelo governo do Irão, denominada Autoridade do Estreito do Golfo Pérsico. As mensagens, enviadas por volta de 18 de maio de 2026, exigem o pagamento de uma taxa de trânsito de 2 milhões de dólares, estipulada obrigatoriamente em yuanes chineses, para permitir a passagem de embarcações comerciais pelas águas do estreito. Esta exigência financeira ocorre num contexto em que a infraestrutura militar e econômica da República Islâmica enfrenta severas restrições decorrentes do atual conflito na região, com relatórios de inteligência a apontar para a destruição da sua marinha convencional, a escassez de reservas de armazenamento de petróleo, estimadas entre 12 a 22 dias para a exaustão completa, e incertezas institucionais quanto ao estado de saúde do seu líder supremo. O Estreito de Hormuz é classificado pelo direito marítimo internacional e pela Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, conhecida pela sigla UNCLOS, como um estreito internacional utilizado para a navegação global, onde vigora o direito de passagem em trânsito. Sob os termos regulamentares internacionais estabelecidos há mais de 40 anos, nenhum estado costeiro possui legitimidade jurídica para impor taxas, portagens ou encargos financeiros a navios mercantes estrangeiros que exercem a passagem inocente ou o trânsito livre. De acordo com a análise jurídica divulgada pelo Fórum de Defesa, IP Defense Forum, a exigência de pagamentos em yuanes constitui uma violação direta dos artigos 38 e 44 da referida Convenção Internacional, os quais proíbem explicitamente qualquer nação de entravar, obstruir ou aplicar taxas coercivas que dificultem a navegação comercial nestas rotas estratégicas. Apesar da ilegalidade formal apontada pela comunidade internacional, as forças iranianas recorreram à coerção física para operacionalizar a cobrança da portagem através da utilização da frota remanescente de barcos de ataque rápido do Corpo de Guardas da Revolução Islâmica. A plataforma de inteligência marítima, baseada em inteligência artificial, Windward Maritime AI, documentou que as embarcações militares foram mobilizadas numa área geográfica específica, próxima da ilha de Larak, no setor oriental do estreito, transformando as exigências burocráticas enviadas por correio eletrônico numa ameaça física iminente para os comandantes dos navios mercantes. Os relatórios operacionais indicam que os operadores comerciais rejeitaram a legitimidade da cobrança e reportaram os incidentes aos sistemas de segurança marítima global, acionando a resposta imediata das forças navais aliadas, coordenadas pelo Comando Central dos Estados Unidos. O núcleo dos acontecimentos no Estreito de Hormuz conheceu um agravamento severo com a transição da coação burocrática para a violência operacional direta nas águas do canal. De acordo com os registros de comunicações em canal aberto de alta frequência, conhecidos pela sigla VHF, o capitão do navio mercante MV Sandmar Herald transmitiu um pedido de socorro explícito após a sua embarcação ter sido alvo de disparos por parte dos barcos de ataque rápido do Corpo de Guardas da Revolução Islâmica. A tripulação reportou a contradição da abordagem com as palavras exatas transmitidas na frequência aberta, citando que as forças iranianas haviam emitido autorização prévia de navegação antes de iniciarem o ataque com fogo real contra a estrutura do navio comercial. Este incidente confirmou a ativação do posto de controlo da ilha de Larak como um mecanismo de execução física da taxa de 2 milhões de dólares em yuanes. Perante o cenário de confrontação e a imposição unilateral da portagem, a Marinha dos Estados Unidos mobilizou uma arquitetura naval de contra-enforcamento, posicionando contra-torpedeiros da classe Arleigh Burke na junção do Golfo de Omã com o Mar Arábico, apoiados por cobertura aérea de caças táticos
e helicópteros de ataque Apache. O Comando Central dos Estados Unidos confirmou que mais de 50 navios comerciais foram redirecionados desde o início das operações de bloqueio para garantir a segurança da navegação e evitar que os operadores fiquem sujeitos à extorsão financeira. A resposta militar norte-americana resultou na neutralização de 3 navios-tanques que tentavam quebrar o bloqueio em direção a portos iranianos. Caças F-18 Super Hornets, operantes a partir do porta-aviões USS George H.W. Bush, dispararam munições de precisão contra as chaminés das embarcações MT Star 3 e MT Sevda, destruindo os sistemas de propulsão e deixando os navios imobilizados. Uma terceira embarcação, o MT Hasno, foi interceptada e desativada por um caça F-18 do porta-aviões USS Abraham Lincoln, com o uso do seu canhão de 20 milímetros. Os dados financeiros e de inteligência revelam que a escolha da moeda chinesa para a cobrança da portagem constitui uma manobra estratégica deliberada do governo de Teherão para contornar o sistema de sanções econômicas dos Estados Unidos, que bloqueia o acesso da República Islâmica às câmaras de compensação de dólares e ao sistema de transações SWIFT, responsável por cerca de 80% do comércio internacional de petróleo. No entanto, análises do IP Defense Forum destacam que esta abordagem financeira gerou um alinhamento geopolítico inédito entre Washington e Pequim. Sendo a China o maior importador de petróleo do mundo, processando diariamente cerca de 11,66 milhões de barris, dos quais 1,6 milhões provém do Irão, e a esmagadora maioria restante transita pelo Estreito de Hormuz, a aplicação de uma taxa desta magnitude geraria um custo anual de milhares de milhões de dólares para os importadores chineses de energia. Este impacto financeiro violou os termos da declaração conjunta assinada na Cimeira de Pequim, realizada a 14 e 15 de maio de 2026, onde o presidente chinês Xi Jinping e o homólogo norte-americano assumiram o compromisso formal de manter o Estreito de Hormuz aberto ao comércio internacional e de travar o programa nuclear iraniano, levando os reguladores financeiros chineses a instruir discretamente as instituições bancárias a suspender o financiamento e os empréstimos às refinarias que processam o crude iraniano sob sanções. A nível diplomático e regional, a criação da Autoridade do Estreito do Golfo Pérsico gerou sérias ramificações territoriais que afetaram diretamente a soberania dos Emirados Árabes Unidos e de Omã. O estatuto da nova entidade iraniana estendeu unilateralmente as suas reivindicações de jurisdição sobre as águas territoriais destes 2 estados soberanos, abrangendo os pontos de entrada e saída do Golfo Pérsico e do Golfo de Omã. Esta expansão geográfica motivou protestos diplomáticos formais e levou o governo dos Emirados Árabes Unidos a acionar os seus comitês nacionais de responsabilização pós-conflito para a documentação destas infrações. O impacto desta medida colocou sob forte pressão os canais diplomáticos de Mascate, que historicamente funcionaram como mediadores neutros e intermediários de comunicação confidencial entre Teherão e Washington ao longo de todo o período do conflito. No domínio operacional das comunicações navais, os sistemas de inteligência marítima detetaram um aumento acentuado e um pico de atividade na falsificação de dados do Sistema de Identificação Automática, conhecido pela sigla AIS, com o objetivo de simular a presença de dezenas de embarcações em coordenadas que as mesmas não ocupavam na realidade. Esta tentativa de criar um ambiente de saturação informativa para degradar a precisão dos sistemas de rastreio aliados foi neutralizada pela arquitetura de vigilância multidomínio operada pelo Comando Central dos Estados Unidos. As forças navais utilizam dados de imagens de satélite Sentinel-2 que não dependem do AIS para a localização de navios,
cruzando-os em tempo real com a cobertura de radar das aeronaves de alerta antecipado E-2D Hawkeye e com as patrulhas contínuas de veículos aéreos não tripulados MQ-9 Reaper, que monitorizam as linhas de navegação comercial do estreito. O confronto analítico automático entre as assinaturas de radar e as transmissões AIS discrepantes permitiu a identificação e a sinalização contínua de todos os navios que recorreram a manobras de dissimulação eletrônica. A degradação material das capacidades militares iranianas nas fases iniciais do conflito, que incluiu a destruição de 116 embarcações navais, a eliminação da marinha convencional e a destruição de 85% da infraestrutura de fábrica de mísseis, além dos ataques de 7 de maio contra as defesas costeiras em Bandar Abbas, Qashm, Minab e Bandar Kamir, inviabilizou a capacidade do Corpo de Guardas da Revolução Islâmica de sustentar e impor a cobrança de portagens contra a frota militar ocidental. Embora canais iranianos tenham divulgado imagens de satélite para demonstrar a prontidão operativa de 130 barcos de ataque rápido perto das ilhas de Qashm e Larak, a presença de caças F-16 Viper, A-10 Thunderbolt equipados com canhões de 30 mm e helicópteros Apache que afundaram 6 embarcações rápidas durante a fase inicial da Operação Freedom, estabeleceu uma dissuasão operacional intransponível. A rejeição formal do yuan chinês como moeda de liquidação por parte do sistema financeiro de Pequim e o bloqueio físico executado pelos caças navais norte-americanos resultaram num balanço nulo de taxas efetivamente cobradas a navios mercantes, consolidando a inoperacionalidade estrutural e jurídica da autoridade do Estreito do Golfo Pérsico. Caso deseje acompanhar os desdobramentos desta operação e receber análises detalhadas sobre a segurança marítima internacional, subscreva o nosso canal de notícias e ative as notificações.